Um bom dia a todos, uma feliz semana e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um. Nós iremos estar iniciando a nossa lição da semana, a lição de número 12, que o título assim nos diz: O iminente conflito final. O versículo áureo da lição da semana, em Apocalipse, no capítulo 12, e o versículo 17. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra aos seus remanescentes da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então aqui o apóstolo escreve no livro de Apocalipse, que o dragão, nós sabemos quem é, Satanás, irou-se contra a mulher. Nós sabemos que a palavra mulher em profecia significa igreja. Irou-se contra a igreja e foi fazer guerra aos seus remanescentes, aos seus filhos da sua semente. E nós sabemos que nós estamos estudando, a nossa lição é a igreja de Deus através dos séculos, nesses 3 meses. E nós vemos que este fato de Satanás se irar e perseguir a igreja foi através dos séculos mesmo, sempre foi assim. E há de ser no presente e no futuro, até o final do grande conflito. Só que uma característica que nós temos que sempre ter em nossa mente, que ele foi fazer guerra contra quem? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Sabemos que o testemunho, primeiramente, a guarda dos mandamentos são a lei de Deus, os 10 mandamentos, escritos pelo próprio dedo de Deus. E também temos o testemunho de Jesus Cristo. Lá em Apocalipse explica: o testemunho de Jesus Cristo é o espírito de profecia. Então, a igreja remanescente, ela tem essas 2 características. Então, que Deus possa estar nos abençoando, aos irmãos, aos visitantes, aos interessados, que possamos estar crescendo em conhecimento e nos preparando para esse conflito. É meu desejo e oração a todos. Amém. Uma feliz semana, estamos iniciando aí a semana, e também iniciando a nossa lição de número 12. Que a paz do Senhor, que o Espírito Santo possa nos ajudar a compreender a palavra de Deus, a buscar esse tesouro, para que possamos, através do entendimento da palavra de Deus, saber qual é a vontade de nosso Deus. E que a graça de Cristo esteja nos abençoando sempre. A todos os nossos irmãos, amigos, os nossos interessados, vamos juntamente, unidos, analisar as perguntas dessa lição dessa semana. A primeira pergunta: em que momento do grande conflito estamos agora prestes a entrar? Então aqui na página 582 do livro Grande Conflito, um livro inspirado, nos ensina o seguinte: o último grande conflito entre a verdade e o erro não é senão a luta final da prolongada controvérsia relativa à lei de Deus. Estamos agora a entrar nessa batalha entre as leis dos homens e os preceitos de Jeová, entre a religião da Bíblia e a religião das fábulas e da tradição. Então nós estamos para entrar nesse conflito final, nesse grande conflito, entre o bem e o mal, entre a verdade e o erro. Em todas as épocas, os profetas, o povo de Deus sempre teve que combater o erro. Isso lá desde o início. Nós vemos lá no Éden. Ali foi pregado
a verdade, né? Deus deu verdades a Adão e Eva, né? Leis ali. E o que o inimigo fez, né? Numa conversa com Eva? Mentiu, né? Semeou a mentira. Então, em todas as épocas houve isso. E agora nós estamos nesse final desse grande conflito. De que maneira está não somente o mundo, mas também as igrejas cristãs? Então, de que maneira que se encontram as igrejas cristãs, não somente o mundo? Na mesma página, a incredulidade prevalece em assustadora proporção. Não somente no mundo, mas também na igreja. Muitos têm chegado a negar as doutrinas que são, com efeito, colunas da fé cristã. Os grandes fatos da criação, conforme são apresentados pelos escritores inspirados, a queda do homem em expiação, a perpetuidade da lei de Deus, são praticamente rejeitados, quer no todo, quer em parte, por vasta proporção do mundo que professa o cristianismo. Isso é uma verdade mesmo, né? A história de Gênesis, né, da criação, hoje é tida como um conto, né? Algo que realmente não aconteceu, sendo que a palavra de Deus afirma que foi sim daquele modo. E a última parte da pergunta diz assim: o que muitos pastores e mestres estão ensinando? Na página 583. Muitos pastores estão ensinando ao povo, e muitos mestres e professores estão instruindo os estudantes que a lei de Deus foi mudada ou abrogada, e os que consideram suas reivindicações ainda como válidas, devendo ser literalmente obedecidas, são julgados merecedores apenas de ridículo e desdém. Isso é um fato que nós comprovamos. Isso realmente acontece, né? Hoje nós escutamos muito a palavra estamos na graça, né? Somente a graça de Jesus e basta, né? Escutamos isso muito, mas a palavra de Deus é correto sim afirmar que é pela graça que nós somos salvos. Mas também nós não podemos esquecer que a lei de Deus ela foi dada pelo autor da vida. Que a lei de Deus demonstra a vontade divina para as nossas vidas. E que através da lei de Deus é que nós nos santificamos, ou seja, nós somos um povo separado. É onde há distinção, através da lei de Deus. Por isso que o apóstolo ele diz que sem a santificação ninguém verá a Deus. E nós vemos que isso é muito ensinado hoje, que a lei foi abolida, né, que é somente pela graça. Então é triste ver isso, né? Porque o nosso Senhor, ele morreu por nós, porque quebramos a lei. E ele não veio abolir a lei. Ele veio cumprir a lei. Ele mesmo registrou isso, né, nas sagradas páginas da Escritura. Ele falou esses escritos, né? Então que Deus possa nos abençoar, que possamos compreender, que possamos buscar essa verdade através da Sagrada Escritura, tendo como um princípio o mesmo que foi dos nossos pais na fé. Assim diz o Senhor e está escrito. Que Deus abençoe a todos. Amém.